Bom dia a todos, muito obrigado pela presença aqui nessa nossa primeira live ABCZ online com você. É um prazer muito grande recebê-los aqui. Hoje nós vamos bater um papo sobre genômica, aproveitar aí essa nossa situação de quarentena, forçada, esse isolamento social. E aproveitar esse momento para a gente bater um papo, conversar com vocês, falar um pouquinho sobre a genômica aplicada. Nós estamos vivenciando um momento absolutamente singular, na história da humanidade. A gente espera que esse seja o único, dessa natureza. Mas talvez a gente possa olhar pelo lado positivo, dessa quarentena física, que está sendo imposta, globalmente. E usar isso como uma forma também de aprendizado, como nós estamos fazendo agora, usando aí essas possibilidades de comunicação virtual. Agradeço muito a presença de todos, espero que a gente possa ter um bom bate-papo aqui. A ideia aqui é interagir com vocês, falar um pouquinho do estágio aqui, do nosso das avaliações genômicas aqui da BCZ. E espero que estejam todos bem, cumprindo aí o isolamento social. O mundo já passou por situações semelhantes, pelo menos duas grandes pandemias. Nós tivemos a peste negra na Idade Média, que praticamente exterminou quase metade da população humana. Tivemos a gripe espanhola em 2020, que contaminou 500 milhões de pessoas. Mas hoje, felizmente, a ciência está do nosso lado, nós vamos atravessar isso com muito mais facilidade, com certeza. E a gente tem essa possibilidade dessa fantástica rede mundial de computadores que nos permite passar por essa tempestade aí de uma forma menos sofrida, mais rápida, e, se Deus quiser, vai terminar logo. Obviamente que, assim como a gente atravessou a peste negra, a gripe espanhola, nós também vamos atravessar essa pandemia. Mas o fato é que nós estamos construindo e experimentando às pressas um novo mundo, onde todas as relações precisam ser revistas. A gente está sendo sugado aí para um novo cenário. E nesse cenário a política, a economia, as relações socioculturais, as tecnologias todas terão que ser repensadas. Talvez esse seja um momento bom, se a gente souber como fazer isso, não politizar a questão. Se a gente se respeitar, a gente pode sair melhor do que nós entramos nessa enrascada biológica, desse vírus, do coronavírus. Mas bem, vamos então entrar no nosso tema de hoje, é falar sobre os caminhos da genômica. E eu acho importante a gente entender inicialmente o que é a genômica, que está sendo tão falada atualmente. Então é importante a gente conhecer esse ramo da ciência, esse ramo da biologia, para a gente usá-lo com sabedoria. Afinal de contas, a gente está falando de um investimento razoável, por parte dos criadores e das associações de raças, e obviamente que ele precisa ter retorno. Então, para isso, a gente precisa conhecer bem o que a genômica pode nos propiciar e de que forma nós podemos investir em genômica para ter retorno, porque nós vivemos num ambiente competitivo em que todo investimento a gente precisa ter. A cada real investido eu preciso ter um retorno que me compense esse investimento. Pois bem, então a genômica é o ramo da biologia que estuda o genoma o genoma completo, de um determinado organismo. Tá, mas o que é genoma? O que é o genoma em si? O genoma, por definição, é o conjunto completo de DNA de um determinado animal.
O estudo da genética, em termos de ciência, é relativamente novo, né? Embora ele seja uma das áreas hoje mais do conhecimento que estão sendo mais exploradas em científicos, né? Curiosamente, nem sempre foi assim, né? Se a gente voltar na origem do processo para conhecer os trabalhos clássicos de genética, e especialmente o pilar fundamental desse processo, que foi o trabalho de um padre, né, o Gregor Mendel. O Mendel foi um padre que nasceu na Áustria em 1822, ou seja, está fazendo quase 200 anos, né, do nascimento dele, e ele fez um trabalho extremamente meticuloso, que ele tinha uma facilidade matemática grande e tinha uma afinidade grande com botânica. Então ele fez um trabalho durante 8 anos consecutivos, no qual ele cultivou aí mais de 30 mil pés de ervilhas. É um trabalho que todo mundo conhece, né, da biologia do 2º grau. E ele foi observando todo esse comportamento e estabeleceu as leis básicas da genética, que até hoje, né, são consideradas no estudo da genética. Agora, o curioso dessa história é que o trabalho de Mendel ele não foi aceito pela academia, né, científica da época, e ele ficou 50 anos empoeirando nas prateleiras da biblioteca, até que alguém, no início do século passado, em 1900, o trabalho dele foi descoberto. Então, como ciência, a genética tem pouco mais de 100 anos, o que em termos científicos é relativamente um tempo curto, né? Mas o fato é que, a partir do momento que ela foi redescoberta, a genética foi se ramificando em diferentes áreas, né? Entre essas áreas, né, mais atuais, existe a área que a gente chama comumente de ômicas, né? Chamada de ômica porque elas terminam tudo em ômica, né? Então a gente tem uma derivação, um ramo da genética, que são as ciências agrupadas nas ômicas, e aí a gente tem várias áreas aí dentro desse estudo da genética. A questão da transcriptômica, que trabalha com o estudo da leitura do DNA, da síntese de proteína, é uma área específica. A gente tem a proteômica, que trabalha com o estudo estrutural e funcional das proteínas. Nós temos a metabolômica, que trabalha com o estudo quantitativo e qualitativo dos metabólitos, das células e de todos os fluidos de um ser vivo. E temos a genômica, né, que é o nosso tema de hoje. A genômica, ela estuda exatamente a sequência de DNA, como a gente já falou, né, inicialmente, de um indivíduo. Para a gente chegar nesse estágio que a gente está hoje, teve muita gente que trabalhou, que experimentou, né? E o DNA, exatamente, como molécula, né, da vida, ele foi descoberto só em 1953, então é tudo muito recente, né? Um trabalho clássico aí de Watson e Crick, que descobriram então a estrutura do DNA. Então a gente foi apresentado lá nos meados do século passado a uma molécula que foi considerada muito simples para explicar toda a origem da vida inicialmente, muito monótona porque ela é estática, mas ela se confirmou depois realmente como a base singular de todos os organismos vivos. E esse DNA é um código, né? Eu estou falando bastante aqui dessa parte teórica para a gente entender onde que a genômica entra depois do ponto de vista prático para nós. O DNA é um código, né, tem 4 letras, e essas 4 letras combinadas 3 a 3 formam toda a base da vida, que são os 20 aminoácidos essenciais que estão presentes em todos os organismos vivos, né? E esses aminoácidos se combinam, formam cadeias, essas cadeias vão formar, no final, proteínas. E essas proteínas vão ter diferentes funções. Elas podem ser elas podem ser proteínas que vão atuar como hormônios ou como enzimas, então elas têm diferentes funções.
Então, esse conjunto, né, dessas 4 letras que formam, digamos assim, palavras que têm algum sentido funcional, é que a gente chama de gene, né? Então, determinada sequência do DNA que se expressam, que tem uma função biológica, são chamados de genes. Obviamente que a gente não conhece todos os genes, né? A gente conhece, especialmente na espécie humana é mais conhecido, porque ela é mais estudada, mas não se conhece todos. Se a gente pensar em bovinos agora, vamos pensar em bovinos, especificamente em bovinos, né? Os bovinos, eles têm aproximadamente não, perdão. Eles têm 30 pares de cromossomos, 29 pares de cromossomos, eles são chamados de autossômicos, e um par que é chamado de cromossomo sexual. Em 2009, foi realizado um grande projeto numa rede mundial, né, de instituições que envolveu mais de 300 pesquisadores, mais de 25 instituições ao redor do mundo, e o primeiro sequenciamento completo dos bovinos foi feito. E aí a gente descobriu várias coisas nesse momento, né? Veja que nós estamos falando coisas de pouco mais de 10 anos atrás. Foi um projeto caro, foi um projeto muito longo, mas ele abriu as portas para a aplicação comercial e a aplicação científica da genética na seleção, né? O que esse projeto nos mostrou, né? Ele nos mostrou coisas interessantes, né? Os bovinos têm aproximadamente 3 bilhões, né? 3 bilhões, realmente são bilhões, de pares de nucleotídeos, que são aquelas 4 letrinhas, A, T, C, G, adenina, timina, guanina, citosina, e essas letras combinadas, elas formam aproximadamente 22 mil genes. E como eu disse para vocês, a gente conhece muito pouco aí dessa função, realmente são esses genes. Há muito que se conhecia ainda em termos de genética. A gente só abriu o livro e agora está aprendendo a ler, né, esse livro, né? Nesse projeto Genoma Humano, se descobriu essas variações, né, que são chamados nucleotídeos, adenina, timina, guanina, citosina, 1.800.000 pontos do DNA, ou 1.800.000 adeninas, timinas, guaninas, citosinas, têm algum interesse. Elas são relacionadas com algumas funções biológicas de interesse, seja de interesse comercial ou de interesse de saúde, enfim, dos bovinos. E é exatamente essas variações desses 1.800.000 pontos do DNA que a gente trabalha na genômica, né? Então, é com base na variação desses nucleotídeos, dessas 1.800.000 pontos, que se desenvolveu uma tecnologia que pode agora ser usada favoravelmente na seleção. E como é que isso é feito? Com muito estudo, com muita pesquisa, foi se desenvolvendo trabalhos para correlacionar determinadas variações nesses nucleotídeos a funções biológicas de interesse. Ou, assim, de uma forma muito simplista, por exemplo, determinada variação onde há uma adenina substituída por uma timina, você pode ter uma maior expressão do ganho de peso do animal, ou estar ligado a maior precocidade sexual. Então, uma série de estudos validou esse 1.800.000 pontos do DNA de bovinos. Esse processo é muito caro, né? Você fazer genotipagem de 1.800.000 pontos é um processo caro. Então, o que foi sendo feito ao longo do tempo foi, digamos assim, filtrar essas variações, entre aquelas variações, quais eram realmente que poderiam ter algum impacto na seleção. E com base nessa são os chips comerciais que as empresas vendem. Então, a gente tem chip hoje que analisa 50.000 pontos do DNA, entre aqueles 1.800.000, chips de alta densidade que avaliam mais de 700.000 pontos do DNA, que são mais viáveis economicamente.
Então, o que a gente tem, na verdade, hoje, quando você genotipa um animal, é uma leitura dos pontos do DNA que pode ter alguma importância para o melhoramento genético. Essa variação do nucleotídeos aí do DNA é o que a gente chama de SNP, né? Que é o que é muito conhecido aí no meio acadêmico, entre alguns criadores, que é a seleção baseada em SNPs. O que é SNP? É uma sigla em inglês, que significa Single Nucleotide Polymorphism, ou seja, é variação pontual de um nucleotídeo, que é exatamente aquilo que a gente falou ontem, onde você pode ter dois animais em que especificamente num ponto do DNA ele tem um nucleotídeo diferente, né? E essas variações podem estar ligadas a expressão fenotípicas diferentes. Então esse é o estudo que se faz, né? Então, para a gente discutir um pouquinho dessa metodologia, né, aplicada nas avaliações genéticas, eu vou convidar aqui para estar aqui conosco também, para interagir aqui conosco, o Henrique Torres Ventura, né, que é o nosso superintendente aqui de melhoramento genético da BCZ. O Henrique, ele é um dos responsáveis por toda de avaliação e de produção das avaliações genéticas nacional aí das raças equinos. E ele vai compartilhar aqui conosco exatamente para ajudar a gente a elucidar algumas questões, né, evoluir em algumas questões. Você pode agradecer também a participação, tem mais ou menos 150 pessoas acompanhando. Legal. Bahia, de São Paulo. Que bom, estou falando aqui que nós temos mais de 150 pessoas aí nos acompanhando. Muito obrigado, pessoal de todo o Brasil, São Paulo, Minas, Rio. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Eu estou só aguardando aqui o Henrique entrar aqui conosco para a gente dar sequência. Então você pode seguir, assim que ele aparecer aí, a gente aceita. Ok. Tá bom. Então vamos para Paraíba, de Uberaba, Equador. Estamos dentro do Equador também, bacana, muito obrigado, pessoal do Equador. Se cuidem bem. Do Pará, da Paraíba, do Paraná. Pará, Paraíba, Paraná, bacana. Obrigado pelo apoio aí de vocês. É a minha primeira experiência com live, então vocês me perdoem. Eu tenho uma rudimentar experiência com mídias sociais, limitada ao Facebook. Tem muitos amigos meus aí que estão no Facebook, só. Agora o pessoal está ressaltando, então, Colômbia, Rio Grande do Norte, Brasília. Colômbia, Rio Grande do Norte, Brasília. Bacana, pessoal. Muito obrigado aí pela presença. Fala que a gente está tendo um problema técnico com a entrada da Henrique, assim que... Tá, a gente está tendo um probleminha técnico aqui com a entrada do Henrique. Eu vou seguir aqui um pouquinho, daqui a pouco ele está aqui conosco, tá? Então, eu vou rememorar aqui um pouquinho a questão da evolução da avaliação genética, né? Para a gente entender lá para frente onde que a genômica impacta para nós, né? Então, assim, a BCZ, ainda no finalzinho da década de 70, início da década de 80, numa parceria histórica e fundamental para a BCZ com a Embrapa, especialmente a Embrapa Gado de Corte, iniciou os processos de avaliação genética paralelamente ao mundo inteiro, né? Nesse momento, a parceria BCZ-Embrapa colocou o Brasil no mesmo nível que os países de pecuária desenvolvida. Estados Unidos e Europa estavam lançando seus primeiros sumários de touros, as suas primeiras avaliações, e a BCZ, juntamente com a Embrapa, também foi pioneira. Então não ficamos devendo nada para ninguém, né? Então a gente tem um agradecimento muito especial aí com a equipe de pesquisadores, com a Embrapa, aí, né? Todos, o Luiz Otávio, o Antônio Rosa, o Paulo Nobre, enfim, o Roberto
Torres, todos os nossos amigos lá, não vou acabar esquecendo alguém, né, que seria uma injustiça. Mas, enfim, em 1984, a gente lançou o primeiro sumário de touros, usando o que a gente chama de modelo touro. Né? E eu gostaria de pedir um pouquinho de atenção para vocês nisso. Pode ser um pouco chatinho ficar falando essas coisas, mas é importante, porque só assim a gente vai entender a importância da genômica e se eu devo ou não investir nesse negócio aí. Né? Então, em 1984, a gente lançou o sumário de touros, usando o modelo que a gente chama modelo touro. O que isso quer dizer na prática para nós, usuários? Né? Vamos esquecer a parte mais científica. O modelo touro, ele considera o efeito do touro. Então, ele tinha, né, era a metodologia disponível na época, os recursos computacionais eram infinitamente piores do que nós temos hoje. Né? Imagina essa maravilha, a gente está falando aqui, né, quase, se a gente quiser, com o mundo inteiro, de um celular. Mas, na época, obviamente, não era isso. Mas era o que os recursos computacionais permitiam, né, de acontecer. Então, a gente tinha um viés ali, a gente não considerava o efeito da vaca. Então, veja só em que nível que a gente estava. Era o melhor que a gente podia predizer, mas ainda era um modelo restrito. Aí os processos foram evoluindo, né? Os anos 1990 trazem para nós a web, a rede internacional, essa rede mundial de computadores, e já então a gente começa a adotar o que é chamado modelo animal. Né? O modelo animal difere do modelo touro, basicamente, porque ele considera todas as fontes de variação. Né? Então, ele é um modelo muito mais robusto. Então a precisão na predição dos valores genéticos se torna muito mais efetiva. Né? E aí a gente sabe que a gente precisa entender isso muito claramente, são predições. Né? Quando a gente vê no mercado TEP, né, o nome mais usual que é dado para isso, é a diferença esperada na progênie. Então, veja bem que o próprio nome já nos diz três coisas. Que há uma diferença, né, entre as diferentes possíveis produções dos animais, ela é futura, ela é esperada, né, e ela é predita. Então, isso relativiza para nós muita coisa. Nós não conhecemos o valor genético real, absoluto dos animais, porque ele é intangível, a gente não consegue, a gente não enxerga todos os genes. A gente um pouco simplifica. Vocês vão pesar uma desmama de um lote de animais, por uma questão prática, nós lemos, a gente vê o peso. Né? Um bezerro pesou 190 quilos, o outro pesou 210, o outro pesou 230. Né? Esse peso é um que a gente chama de fenótipo. Né? É o que a gente pode ver, medir, mensurar de alguma forma. Mas seria uma ingenuidade da nossa parte imaginar que existe um único gene que foi capaz de produzir esses pesos, essas variações de peso, 180, 200, 210, 230 quilos. Né? Na verdade, existem vários genes envolvidos nesse processo, cada um determinando uma função do animal, que vai culminar, então, num peso. Então, para o animal ganhar 1 quilo de peso por dia, só para a gente imaginar, ele tem que caminhar bem, ele tem que ter capacidade de apreender o alimento, ele tem que ter capacidade de deglutir o alimento, ele tem que ter capacidade de digerir o alimento, de assimilar esse alimento. Imagine quantas funções metabólicas estão envolvidas aí nesse processo. Ele tem que respirar bem, né? Claro. Então, é um conjunto, né, de funções que são determinadas possivelmente por centenas ou até milhares de genes e que a gente sintetiza num indicador só, que é o peso do animal. Né? Então, isso torna para a gente mais complexo conhecer o real valor, o valor genético verdadeiro dos animais. Então, a gente faz predições. E essas predições são tanto mais acertadas ou apuradas, né, como a gente usa a terminologia mais adequada, quanto maior o volume de informações que eu tenho. Né? Então, a gente evoluiu muito.
né, desde o início do processo na década de 80, passando pela década de 90, até a gente chegar aqui na era aí da genômica aplicada. O Henrique já está conosco aí, né? Henrique, você está nos ouvindo? Estou sim, Josaquim. Bom dia a todos. Então, a gente estava falando aqui, Henrique, não sei se você estava acompanhando tudo, do histórico aí das avaliações genéticas, né? Como é que foi o início do processo, o avanço paralelo dos recursos computacionais, que nos permitem hoje estimar com mais precisão o valor genético. E aí, Henrique, eu gostaria da sua contribuição, que a gente sabe que as avaliações genéticas são produzidas a partir de diferentes fontes, né, de dados, né? Então, assim, no modelo mais clássico, a gente tem a genealogia das populações, né, que nos permite aí aferir as relações de parentescos e, obviamente, o compartilhamento de genes entre esses indivíduos. E a gente tem os dados fenotípicos, né, que continuam sendo as fontes principais de informação. E aí, a partir de 2018, a BCZ, através do PMGZ, introduziu as avaliações genômicas, né, até o presente momento para a raça Nelore, a gente pretende expandir isso, se Deus quiser, esse ano, né, vamos expandir. Ou seja, né, Henrique, a gente trouxe aí para o processo um novo conjunto de dados, que foi a genotipagem de alguns milhares de animais. Aí, assim, para que as pessoas que estão nos acompanhando aí possam entender-se melhor, né, você poderia falar para a gente um pouquinho de como que a gente usa essas três fontes de dados? A genealogia, que passa a ter um valor real, né? Que muita gente fica falando, é cartório. Não, a genealogia passa a ter um valor real. Os dados fenotípicos continuam tendo um valor real e agora a genotipagem, né? E aí, se você puder falar também para a gente um pouco sobre o impacto que a introdução da genômica traz, né, para as avaliações genéticas. Perfeito. Gostaria de te ouvir, Henrique. Novamente, bom dia a todos, né, que estão nos prestigiando aqui. Foi muito importante você colocar isso sobre a importância da genealogia, porque a genealogia é a espinha dorsal da avaliação genética. Ela que permite a gente aferir, predizer, estimar o quanto daquele desempenho que a gente observa nas provas é genético. É através da genealogia que a gente consegue estimar isso. Então, assim, é um conjunto de dados extremamente importante e que, junto com os fenótipos, aí dentro das características de interesse econômico, né, passando por peso, reprodução, carcaça, a parte morfológica através da estrutura, precocidade, musculosidade, que também tem importância econômica e relação com o lucro final do criador. Dentro desse contexto, a gente já produzia, quando eu falo a instituição, a BCZ, há muitos anos, uma avaliação genética sólida, confiável, porque a gente sabe da qualidade desses dados, né, o que permitia predizer o valor genético dos reprodutores, né, e tomar decisões e escolher os futuros reprodutores. Com a chegada da genômica, porque o que acontece? Como você bem falou, colocou de forma muito clara e precisa, quanto mais informação, mais próximo do valor genético verdadeiro a gente consegue chegar. Ou seja, a gente tem uma predição mais acurada. Só que esse processo acaba por demorar um pouco, né? Você tem em bovinos um intervalo de geração que não é tão curto, a gente trabalha para melhorar isso, mas com isso os dados eles demoram a entrar no sistema, as provas dos filhos não acontecem tão rápido quanto a gente gostaria que acontecesse. E o que a gente tem, né, na avaliação de indivíduos jovens, vamos dizer assim? A gente tem uma média parental que, lógico, dá um indicativo do valor genético daquele indivíduo, só que ele pode ser um indivíduo acima da média dos pais ou abaixo da média dos pais, né? E isso dificulta um pouco o processo de identificação. Não compromete, mas dificulta, vamos dizer assim. Porque a herança
que os irmãos completos recebem, ela não é exatamente a mesma. A gente espera que seja 50%, né, entre eles, só que não é exatamente 50%. Pode ser mais, pode ser menos. E capturar essas diferenças, né, para saber realmente quem são os melhores do ponto de vista genético, é que permite a gente obter um maior ganho genético ao longo do tempo, né, e já decidir por utilizar aqueles reprodutores jovens. Henrique, só aproveitando, desculpa se eu interrompendo, né, essa captura, digamos, do real parentesco já seria um benefício da genômica. O principal benefício dela é saber o quanto mais cedo as diferenças genéticas entre os animais, né, principalmente aqueles da mesma família, né, que a gente tem uma certa dificuldade, a princípio, de distinguir. E a genômica adianta esse processo. Eu fiz algumas análises que mostraram que, para algumas características, a avaliação genômica traz uma predição, por exemplo, para peso de mama, como se o indivíduo já tivesse 12 filhos. 12 filhos. 12 filhos. Ele está trazendo o futuro para o presente, né? Está adiantando uma prova. Como se você fizesse um teste de progênio de um bezerro. Exato. Exatamente. Exatamente. É como se você fizesse um teste de progênio de um embrião. Tipo um embrião, verdade. Não precisa nem ser um bezerro. Então, você adianta muito e você consegue encurtar o intervalo de gerações. O que traz, né? O que propicia isso? É que essas regiões que você falou, ao longo do genoma, que foram validadas, elas têm... A gente não sabe exatamente, né, em todas elas, quais têm relação com qual característica, seja reprodutiva, seja carcaça, seja peso, mas a gente sabe que esse conjunto genômico tem relação com os fenótipos que são de interesse para a seleção. Reprodução, carcaça, peso, habilidade materna, esse conjunto de características. E ao colocar essas marcações genéticas, né, a gente está falando do conceito de marcador molecular, quando a gente fala de SNP, né, que são, a gente consegue identificar, já conseguiu identificar regiões que têm essa associação. Isso traz a possibilidade de, no sistema, junto com a genealogia e os dados de desempenho, pela metodologia de modelos mistos de Henderson, a gente consegue obter mais informações genéticas sobre os indivíduos, nas características de interesse. A gente consegue, como eu falei, adiantar o processo de avaliação, como se o indivíduo já tivesse alguns filhos. Esse é o grande ganho da genômica, né? É trazer uma avaliação mais acurada, né? Retomando o que você falou, quanto mais informação, mais próximo do valor genético verdadeiro a gente está. Se a gente tem uma informação genética que, vamos dizer assim, simula uma avaliação de filhos, isso traz mais informação e isso aproxima aquela estimativa, ou predição, melhor dizendo, do valor genético verdadeiro. O que significa, na prática? A chance de errar diminui. Esse é o ponto-chave. Porque o que o programa de melhoramento genético traz é decisão, né? É poder de decisão. É o criador decidir, o criador poder escolher os reprodutores com base naquela informação. E ele espera um resultado. Quanto mais acurado, menor a chance de ele errar. Henrique, tem uma pessoa que está nos acompanhando aí que está com uma certa dúvida no que seria predição. Né? O que significa esse termo predição? Predição a predição, do ponto de vista de estatística, vou tentar simplificar, é você calcular, né, dentro daquele universo de informações que você possui, um valor genético, né, o quanto que você tem de indicativo do valor genético real daquele animal. Porque o valor genético real, verdadeiro, de um indivíduo, a gente não tem acesso, né? O que a gente tem acesso são a predições muito confiáveis, porque a gente consegue provar a relação entre essas predições e o valor realizado de desempenho. A gente tem dados suficientes para provar isso. Inclusive, a gente já publicou isso, né, Josaquian?
esses Sim, estudos que mostram a relação da predição com o valor realizado, valor mas a gente realizado, chama de exatamente. predição porque ele não é exatamente o Sim. valor realizado. Né? A Desculpa, ele não é o ciência, valor genético verdadeiro, mas ele sim. tem relação com o desempenho realizado do animal. Só para contextualizar isso, né, Henrique, a ciência, e não poderia ser diferente, ela é muito rigorosa, né? E então ela às vezes se confunde um pouco. É uma predição não é uma afirmação, na verdade isso são contingências, digamos assim, da própria ciência. Então, como você bem colocou, quer dizer, eu não conheço o valor genético verdadeiro do animal, mas eu posso estimá-lo, eu posso, com uma precisão bastante, em alguns casos, né, quando a gente tem variações nas predições, que é exatamente a acurácia dessa predição, quer dizer, o grau de confiança, né? Quanto maior a acurácia, mais próximo do valor genético verdadeiro eu estou, né? E aí você tem predições que são menos precisas, digamos assim, e mais precisas. E a gente precisa saber trabalhar com essas diferentes. E é mais ou menos essa angústia que a gente está vivendo hoje, só para fazer um paralelo da hidroxicloroquina, né? Que a gente quer acreditar que ela seja efetivamente o tratamento do Covid-19, mas o rigor da ciência exige ensaios clínicos maiores, com maior precisão, embora a gente tenha evidências disso. Tomara que seja isso. Mas é isso, né? Na verdade, a ciência ela é mais rigorosa, digamos, né? Nas suas afirmativas. E essas predições, então, podem ser maiores ou de maior grau de confiabilidade, dependendo da estimativa. Tem duas perguntas aqui que eu vou ler, Henrique, só um minutinho, por favor. Tem uma pergunta assim: a genômica mede a capacidade de herdabilidade de características de interesse? Quem fez a pergunta foi o Rodrigo. A genômica, os dados genômicos, né, a genômica como um todo, ela incrementa, né, o cálculo de estimativa de herdabilidade, né? A gente pode estimar a herdabilidade com a genômica, mas dentro do banco de dados históricos que a gente tem da BCZ, eu falo com segurança que a gente pode estimar essas herdabilidades sem nenhum problema. A gente tem uma amostra gigantesca da população, né? Então é muito tranquilo. O grande ganho da genômica é predizer para os animais jovens, né? Porque, assim, avaliar ou estimar a herdabilidade de uma população, a gente tem um monte de dados para isso. Pode-se usar a genômica também nas estimativas de herdabilidade? Pode, é possível. Só que eu não sei dizer O Henrique, o a quanto... Adriana Lima Nogueira aqui está fazendo um comentário que eu acho interessante, até tem a ver um pouco, né? Isso aí. Que é esse adiantamento, né, da informação se torna ainda mais relevante em características como as maternais e precocidade sexual. Exato, porque são características de herdabilidade baixa e que você demora mais para ter uma prova, né, vamos dizer assim. Porque você imagina, reprodutiva para um animal, um reprodutor, ter uma acurácia para características reprodutivas, ele precisa ter filhas que pariram e que foram avaliadas. Então, esse processo demora, diferentemente de peso, né? Que um touro vai ter um filho que ali com 200 dias, 180 dias, já vai ser avaliado e ele já vai ter a prova do filho, é mais rápido. Isso. Assim como para características que são caras, né, de serem obtidas, né? Você tem esse vantagem, né? Tem uma outra pergunta aqui, Henrique. Produtos de FIV, nascidos no mesmo período, irmãos próprios, se via genômica pode variar? Com certeza. Eu acho que você já até falou um pouquinho sobre isso, mas... Existe uma coisa que precisa ser colocada aqui: irmão próprio não é gêmeo, né? A chance de um irmão próprio
ser geneticamente igual ao outro é muito baixa, 100%. Todo mundo que tem família com muitos irmãos sabe disso, né? Sabe disso, que os irmãos próprios são diferentes. Eu Então, sou o pior no caso. e se você tem um número considerável, é até legal, é um estudo legal de se fazer. Você pegar uma família de FIV, mesmo pai, mesma mãe, muitos irmãos próprios, e você vai ver que os valores genéticos têm uma distribuição normal, porque eles são diferentes. Eles receberam amostras genéticas diferentes dos pais. Sim. Né? Nós temos, além da segregação mendeliana, na formação das células germinativas, óvulos, espermatozoides, né? A aleatoriedade da segregação mendeliana, a gente vai ter um crossing over que interfere nisso. Então, na verdade, irmãos próprios realmente não são iguais, né? Tem uma outra pergunta aqui do Pedro Gomes. Ele diz: o valor genético se expressa melhor dependendo dos vários ambientes, climas e suplementação mineral? Eu entendi mais ou menos assim: se a gente consegue predizer com mais eficiência, com mais acurácia, um determinado valor genético se o indivíduo é submetido a diferentes sistemas de produção. Não sei se imagino que o Pedro Gomes deve estar perguntando isso. É difícil inferir o que ele quis perguntar, mas eu posso ver duas coisas nisso. Talvez ele queira estar falando sobre o desempenho do animal, né, fenotípico, isso é uma coisa. Outra coisa é a prova genética do indivíduo, né? A gente já sabe que existe interação genótipo por ambiente, né? E que existem genótipos que realmente desempenham melhor em determinadas condições, né? Eu vou colocar no termo que talvez nem exista, mas seria a especialização do genótipo, ou o genótipo especializado para aquela condição ambiental, por exemplo. A gente sabe na prática, né, você sabe muito mais do que eu, que tem touros que produzem filhos melhores para confinamento. Já tem touros que produzem filhos melhores para o pasto. Né? São combinações genéticas que, vamos dizer assim, se dão melhor com aquela condição ambiental. Ou se a gente colocar isso em extremos, né, Henrique? Eu gosto sempre de usar extremos que facilitam. Se a gente pegar uma raça leiteira altamente especializada como o holandês, a raça holandesa, ela tem um valor genético alto para a produção de leite, mas ela exige um ambiente extremamente qualificado, digamos assim, para expressar isso. E com alto input de energia e proteína para ela conseguir produzir aquilo. Sim. Né? Felizmente, talvez para as nossas condições brasileiras, a gente tem as raças zebuínas, aí no caso do leite a gente temos o Gia, temos o Bucerá, temos o Sindi, temos do Brasil, que produzem melhor nas nossas condições, né? E era isso que eu ia falar. Também a questão da interação, né, genótipo-ambiente. Né? Exatamente, uma vaca europeia pura, na condição média nacional, ela vai produzir menos do que o nosso gado adaptado, o zebu. Sim. O nosso tempo aqui está correndo, e eu estou achando bacana todo mundo perguntar, vamos ver como é que a gente consegue administrar isso aqui. Tem uma pergunta aqui do Daniel Matheus, eu vou deixar ela para daqui a pouquinho, que ela está no nosso roteiro. Daniel, já vou voltar nela. Henrique, eu queria te fazer, se você comentasse comigo aquela pergunta recorrente, né? A genômica vai substituir a coleta de dados? Vai chegar um dia que eu vou tirar um pelinho da vassoura da cauda do meu bezerro e não vou precisar fazer mais nada? Não vou precisar pesar, não vou precisar medir. Isso é uma leitura, né, que a gente tem, um pouco por facilidade e tal, mas e aí? É possível isso? Olha, tomara que chegue esse dia, mas está longe. A gente não sabe, não tem nenhuma perspectiva. Porque a gente ainda precisa estudar as relações entre as regiões, né, genômicas, as regiões do genoma, com os fenótipos de interesse. Né? A gente não tem esse mapeamento definitivo. Né? E até porque isso é um processo dinâmico, né? As populações estão submetidas principalmente à seleção, e a gente precisa estar acompanhando, monitorando isso, e através da manifestação do fenótipo, e por isso a importância da coleta do fenótipo, que a gente consegue calibrar.
né, essa relação genômica-fenótipo e está sempre mantendo a ferramenta capaz de predizer o desempenho futuro. Ou seja, nós vamos precisar continuar pesando, medindo toda a produção, até porque a população é dinâmica, ela muda, as combinações dos genes mudam, e nós precisamos recalibrar os nossos chips de genômica, né? Não tem... Eu imagino que num futuro muito distante, a gente já consiga ter controle sobre tudo isso, né? O mundo inteiro tem estudado bastante, mas não existe uma perspectiva, vai ser daqui a 20, 30, 50, não, a gente não sabe. Né? Mas o ideal é que fosse, porque sairia muito mais barato, mais prático, mais rápido. Mas essa é uma realidade ainda. Quem sabe, né? Vamos esperar para ver. Quando a gente começar a entender os 22 mil genes dos bovinos e como eles interagem, né? Temos um longo caminho. O principal, eu acho que o ponto mais difícil nisso tudo é saber como que as regiões interagem entre si. Sim, eu acho que esse né? É o maior desafio. O Henrique, agora vamos mais para um ping-pong agora mais rápido, porque nosso tempo está acabando e tem bastante pergunta aqui. O Danilo Flores está perguntando assim, um produto nascido de um pai e mãe que foram genotipados já pode ser considerado como genotipado? Peraí, não entendi. Repete, por favor, José. Na verdade assim, até eu mesmo vou dar uma continuidade aqui. Se você tem um produto filho de pais que foram genotipados, se você pode considerar o filho já como genotipado. Não, né? Obviamente não, porque os animais... É exatamente aquilo, né? Na verdade, o filho não é exatamente igual ao pai, então não há uma relação direta dos genótipos. Você não sabe qual foi a porção dos genes que ele recebeu do pai e da mãe, não se sabe. O que ele vai ter é uma avaliação mais acurada do que se os pais não fossem genotipados. Isso ele tem. Isso aí, exatamente. Agora eu vou voltar na pergunta do Daniel Matheus, que eu falei que ia responder, que ele fala assim, se a gente precisa fazer genômica de todo o rebanho PO, e como que se faz a genômica. Aí eu queria falar rapidinho, Henrique, antes da gente bater um papo sobre isso, nesse projeto que a BCZ lançou no final do ano passado e fortaleceu no início desse ano, que é o projeto 2x1 e o projeto Ganho Total de Genômica, né? Então, a BCZ, em 2018, investiu em genômica para criar a sua base de dados, sua base de referência, e agora é hora do criador também colaborar, investir e ter retorno com esse processo. Lembrando que o projeto 2x1, ele é para os criadores que participam do PMGZ, está vinculado a um volume de 5% em função do número de vacas que ele tem inscritas no programa, e a cada 2 genotipagens que ele fizer, a BCZ paga uma genotipagem. A BCZ conseguiu um preço extremamente interessante, né, com a empresa, e esse preço é estendido para o criador, além do projeto 2x1. Então, digamos que o criador tenha 100 vacas, ele pode fazer 5, um projeto 2x1, que está limitado a 5%. Nesse caso, a gente arredonda para 6, a BCZ vai pagar, a cada 2 que ele fizer, a BCZ paga 1, mas ele pode genotipar os outros 95 animais no mesmo preço, que é ao redor de R$ 85, se não me engano, e tem um desconto, uma data aí até 20 de abril, e depois é um preço muito abaixo do mercado, isso aí. Muito abaixo do mercado. Então, a gente lembrar o pessoal de investir nisso, que vale a pena, né? É um processo que todo mundo ganha. O criador que faz pela matriz, pela relação de parentesco, um criador faz, ele beneficia o outro, assim como os outros beneficiam ele. Então, é um projeto ganha-ganha para todo mundo, né? E aí, Henrique, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, respondendo o Daniel, se a gente precisa fazer a genômica aí do rebanho todo, e essa pergunta também é sempre recorrente, qual categoria de animais que eu devo focar meus investimentos em genômica? Seria os touros, seriam nas vacas ou nos animais jovens, né? Como é que a gente recomenda isso? Eu comentar um pouco isso e atender o Daniel. Primeiro, é bom a gente lembrar, Josaquim, que o projeto é para todas as raças ebuínas. Sim, eu tenho recebido bastante perguntas. É só para Nelore? Não. A gente hoje só consegue rodar com Nelore por causa do banco de dados, mas o banco de dados das outras raças está sendo formado. E em breve vai ser lançado, está vapuando, zerar. Inclusive para as raças leiteiras. Todas. Sim, no Brasil. Todas as raças ebuínas fazem parte. Bom, sobre genotipar os animais, depende da sua estratégia.
Se for uma estratégia de seleção, né, o foco principal é genotipar as novilhas candidatas à reposição, né, as futuras fêmeas. É lógico que você não precisa genotipar todo mundo, porque numa safra de novilhas você já sabe quais as que você não quer de jeito nenhum. E aí você já faz um pré-filtro, você já descarta, né? Então, aqueles animais que restarem daquele filtro inicial, né, que são aqueles animais, você tirou o fundo que você não quer, de forma alguma. Então, você não precisa genotipar esse animal, que ele não tem chance, essa fêmea não tem chance de ser reposição. Então, você não vai gastar dinheiro genotipando. Você vai genotipar aquelas que restaram, né, do filtro. Para, então, em cima delas, você decidir quais são as possíveis futuras matrizes, né? Uma coisa que você pode fazer também, que eu não vejo muita recomendação para isso, mas que depende da estratégia. Se você tem um conjunto de vacas, né, principalmente rebanhos recém-formados de vacas, e você pretende aplicar um descarte naquelas vacas, e as avaliações genéticas dessas vacas ainda não são acuradas, né, que na média a avaliação de fêmea sem genotipagem, a avaliação não é acurada, também você pode genotipar aquelas fêmeas para decidir quem você vai tirar do rebanho ou quem você vai reter, né? É uma estratégia, né? Mas a princípio é genotipagem de fêmeas de reposição. Porque lá na frente, na medida que você for fazendo esse processo de genotipagem das novilhas, as fêmeas, todas as fêmeas que entrarem no rebanho, né, que se tornarem matrizes ativas, serão genotipadas. E aí todas as suas decisões de descarte serão baseadas em seleção genômica já. Um outro lado, né, do processo, e que é interessante também, é genotipar touros para venda. Por quê? É só para dizer que tem genômica, para aumentar o preço no leilão? Também, isso é válido também, é lógico. Nós estamos falando de uma atividade econômica. Você tem que trazer retorno para o criador. Mas o grande ganho ao se genotipar touros que vão ser vendidos é você poder oferecer uma segurança maior ao comprador. Né? Você está dizendo para o seu criador, pro seu comprador, desculpa, o criador, ele mostra ao mercado que ele é capaz de oferecer mais segurança. Né? O comprador do animal que tem uma avaliação genômica, ele tem uma chance maior de acerto. Né? Então é muito importante ver esse lado também. É tanto que na campanha do programa a gente coloca isso, né? Mais acerto na seleção e mais segurança para quem compra esse material genético, porque a genômica tem esses dois lados, né? Que são fundamentados na mesma base. Certo, perfeito. Bom, infelizmente eu não vou ter tempo aqui para responder todas as perguntas. Peço desculpas aí aos nossos amigos que estão acompanhando, mas vai faltar oportunidade. Mas tem algumas aqui que eu vou tentar responder bem rapidinho, porque a gente tem pouco mais de 5 minutos aqui para terminar. Qual é o custo de uma prova genômica, do teste genômico, a gente já comentou. Esse preço promocional para quem participa do PMGZ, eu não sei o valor exato agora, em torno de R$ 86, num preço de mercado que gira em torno de 130, ao redor de 130. Tá? E aí, esse preço ainda tem desconto se ele for mandado dentro dos prazos, desconto de 15% e 10%. Até 20 de abril, 15%, e até setembro, eu não me lembro o dia, um desconto de 10%. Tá? A pergunta aqui da Cindy Cerrado. Obrigado aí, Cindy Cerrado, pelo estar nos acompanhando. Uma vez feito o chip genômico das características de uma raça, esse chip pode ser alterado ao longo dos anos, de acordo com a evolução da raça? Acho que o Henrique já comentou um pouco sobre isso, só ratificando, né, o que ele já colocou. Sim, os chips, eles são, digamos assim, o estado atual do conhecimento. Com o avanço das avaliações, com a validação de outras regiões do genoma, que são importantes, você pode tanto incluir determinadas regiões, como você pode retirar regiões. Então, os chips são dinâmicos, sim, e podem ser alterados, até porque as raças evoluem. Felizmente, elas evoluem. Tá? E o conhecimento evolui, né, como você falou. Isso, exatamente. As ferramentas melhoram.
às vezes, regiões que não eram conhecidas como expressivas passam a ser conhecidas e são integradas aí, né, aos novos chips, né? O pessoal está me informando aqui que aquelas perguntas que nós não conseguimos responder, nós vamos enviar por mensagem, até para atender a todos, tá? A outra pergunta é como a genômica pode ser implementada na prática, acho que o Henrique falou isso agora. Tem uma pergunta aqui que a genômica consegue distinguir entre genes de efeito epistático, de genes de efeito aditivo. Aí eu acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho para o restante do pessoal. Efeito epistático são características que resultam da ação de muitos genes, né? Então, vários genes atuam para expressar uma determinada característica. A maioria das características de efeitos de interesse comercial tem efeito epistático, logicamente, assim como o exemplo do peso a desmama que a gente falou lá atrás. E o efeito aditivo são pequenos efeitos que determinados genes têm, determinadas características que se somam. Então, se eu tenho uma versão daquele gene, eu tenho um efeito. Se eu tenho duas versões, eu tenho duas vezes esse efeito, assim sucessivamente. Então, são efeitos diferentes. Agora, se a genômica consegue distinguir isso, Henrique, você poderia explicar isso? Olha, a gente ainda não tem trabalhado com isso, né? Com epistasia, com dominância, com esses efeitos. E são efeitos complicados de se trabalhar, porque sim, a gente sabe que as relações de dominância e as relações epistáticas, elas se refazem a cada geração, né? A cada nova combinação dos genes, porque são relações de interação, né? De dominância entre genes do mesmo locus e de epistasia entre genes em locus diferentes. Sim. Então, assim, são relações complexas e que não se mantêm, né? Sim. Então, a gente ainda não tem trabalhado com isso, né? Tá. Olha, quanto tempo tem? Mais nada. 3 minutos. Infelizmente, nosso tempo está acabando, nós temos só 3 minutos. Nós estamos finalizando essa primeira live aqui da BCZ com você. E aí, Henrique, muito, muito rápido, seria bom a gente sinalizar para os nossos criadores, para quem está nos ouvindo, para o mercado, de uma forma geral, quais que são as próximas metas nossas na questão da genômica e nessa gestão do presidente Rivaldo Machado Borges e sua diretoria, né? A gente sabe que o desafio nosso é de produzir cada vez mais alimentos, mais carne e mais leite, menos tempo, usando menos recursos e poluindo menos, ou seja, a verdadeira pecuária sustentável, né? Isso é uma demanda global que nós vamos ter que seguir, né? O que está na mira para a gente disso, Henrique? Olha, são algumas coisas, principalmente expandir o banco de dados genômico, né? Existe uma perspectiva de se alcançar os 300 mil animais genotipados nos próximos 3 anos, aí. Sim. E desenvolver o estudo de novas características. Eficiência alimentar, que já está no nosso radar, e é uma característica que tem um impacto econômico muito grande, isso já foi provado, né? E as características de carne, porque hoje a gente tem medidas que são muito confiáveis, por ultrassom, medidas indiretas, né? Medidas em vivo, mas a gente ainda precisa ter essas informações de carcaça para acessar a maciez de carne, principalmente, suculência e outras características relacionadas com a qualidade da carne. Também outras desculpa, eu tenho 20 segundos. Tenho 20 segundos, infelizmente. Tá? Mas é isso. Eu só queria agradecer, Henrique, mais uma vez. Você está aqui conosco. Obrigado. Obrigado a todos pela participação.